Quando eu sugeri esse filme lá no nosso grupo, tá gravando. Bom, gente, então a gente vai começar agora o estudo de caso baseado no filme A Intrometida, com Susan Sarandon. É um filme que trata de questões, especialmente das questões da carência afetiva. Eu entendo assim esse filme. Ele trata muito da carência, da solidão. E apesar da personagem principal ser uma mulher madura, uma mulher que enviuvou, também trata de pessoas jovens que também têm essa questão. Que no caso, a filha dela é a personagem mais importante que está atravessando um processo semelhante ao da Susan Sarandon. Até anotei os nomes delas. A Susan Sarandon é Marnie e a filha dela é Lori. Então, Marnie, ela perdeu o marido, no início a gente não sabe há quanto tempo, e a Lori, além de ter perdido o pai, também passa por uma separação muito dolorosa de um ex-marido, namorado, namorido, sei lá o que era, e já está com outra pessoa. Então, ela está passando por uma dor dupla. Enquanto Lori está vivendo a dor e fala disso, e não se esconde da própria dor, Marnie, no que o filme mostra para a gente, parece que evita sentir a dor tomar, pelo menos no que o filme mostra. Tem momentos em que a gente vê um olhar triste, eu vejo esse olhar triste dela quando ela acorda sozinha na cama e olha para o ventilador. A Sim. partir daí, ela parece assim, querer se preencher com aquele lugar lindo que ela mora, a paisagem bacana, e ela valoriza tudo isso como coisas positivas na vida dela. Ela é grata pelo que ela tem, ela fala do que o marido deixou com dinheiro, né? Ela tem uma atitude de gratidão e de querer se conectar com alegria, mas ela tem um comportamento que fica sintomático, ela exagera na comunicação, exagera na disponibilidade, por isso que o filme se chama Intrometida, porque Ela é meio sem limites, né? ela deixa de ser disponível para ser intrometida. E em várias situações, né, tem muitas cenas interessantes, que poderiam ser agradáveis, mas ela passa do limite do agradável, ela é chata mesmo, né? E deixa eu ver. Tem uma cena muito interessante, que é absurda ao mesmo tempo, que é quando ela vai para a psicóloga da própria filha. Uhum. É um absurdo que a psicóloga aceite a mãe de uma cliente, mas no filme aceitou, até porque filme americano tenta desqualificar os psicólogos, geralmente eles botam como idiota, louco. Psicólogo em filme americano, dificilmente ele está bem retratado. Mas a psicóloga desse filme se redimiu, mesmo aceitando. Eu achei a postura dela muito interessante, porque ela inverteu o jogo, passou Sim, a analisá-la, porque no fim ela entendeu, tipo, quem precisa de análise é ela, isso. e aí todas as perguntas, por mais que ela fale da filha ou queira obter informação da filha, ela é tratada não. Então, já que você veio aqui, esse é seu espaço, então a gente vai analisar você. E ela faz aquela pergunta, porque ela fica muito em silêncio, que ok, que a pessoa tem que falar e a outra fala, mas tem um momento que ela vai assim dar uma voadora. Se a gente fosse ser rigoroso, foi cedo para dar aquela voadora, mas tudo bem. Para o filme não dava para fazer um processo longo, então foi um recurso bem utilizado por eles. Mas eu acho que para um tipo como a Marnie, não tem como não ser de outro jeito. Porque ela não, pelo menos assim, o que mostra no filme é que ela não tem essa condição de escuta mesmo, né? Porque ela está tão acessível à dor dela, né? Ela tenta fugir de tantas formas, e daí você precisa ir direto, e é quando direto que movimenta essa questão, né? Pode até ser, viu, Ru? Mas assim, enfim, a gente também não tem tantos elementos assim, porque é um filme que é leve, né? Então ele tenta mostrar Estão trabalhando o que o filme mostra, né? a gente vê só o que está ali, né? Aquele recorte,
E ele traz, assim, várias situações que constroem a nossa visão dela, da vida dela e da filha, como elas se movimentam. Tem uma relação ali desgastada da filha em relação a ela, e visivelmente ela tentando segurar, né, ao máximo, se conectar com a filha, e uma evitação por parte da filha, porque a filha não está dando conta daquela mãe também. Além da excessiva invasão que ela faz na vida da filha, no espaço da filha, talvez a filha não dê conta da vibração dela naquele momento, a filha não está festejando, a filha, ela está triste mesmo, né? Com todas as dificuldades de estar triste, ter que trabalhar, ter que produzir, porque, queira ou Na não, verdade, não é só a tristeza, né? Ela está numa depressão quase profunda, tomando remédio, pensando tomando em remédio. suicídio. Ou seja, é bem severo. O quadro da filha é um quadro sofrido que ela mostra a dor dela. E parece que a mãe está assim muito, eu entendo assim, um pouquinho fora do chão. Ela está sem autorreferências, então ela está um pouco desconectada do entorno também. Está meio fora da casinha, como a gente chamaria. Não ela não tem um sintoma grave. Ela está um fora da casinha levinho. Mas é um fora da casinha. Ela fica inconveniente em muitos momentos, né? Aquela relação dela com aquele rapaz negro, por exemplo, ela é muito invasiva, mas ela cai bem para ele. Tem uma relação afetuosa, ele recebe ela bem, ele não se aborrece porque é pouco, né? O encontro deles é muito pouquinho, então não vai muito além, mas ela avança muito, te levar à busca. É uma loucura, é completamente louco, né? Bom, dá para ver o quanto ela avança quando você considera que ela vai para o casamento da amiga da filha, e aí tenta ajudar uma das amigas, né? Tem lá um sonho de casamento, esse sonho. Aí você fica assim, mas a troca de que tudo bem, assim, a pessoa tem direito de fazer isso, né? Mas numa situação, não é uma situação esperada, né? Não é um comportamento esperado. É muita coisa não esperada. Aquela se oferece para ficar com a criança, depois, claro, cria um vínculo, né? E aí acaba sendo aquilo tudo muito bonito. É um filme assim de muito afeto. Tudo se reverte em coisas boas. Mas, assim, poderia não ser exatamente assim, e é um sintoma dela. Aquele espaço que ela ocupa é um sintoma dela, que a psicóloga vai de voadora, né? A mulher, puf, você está se preenchendo com isso, né? Você está ocupando o quê? Que buraco é esse? E aí é muito interessante quando ela vai visitar a família do marido morto. E que aí ela fala de 1 ano da morte dele. E aí eles falam 2 anos. E ela fica mexe pra caramba ali com ela. E ali a gente vê ela chorar no avião. Então, naquela cena que ela chora na volta no avião, eu acho que é a cena assim que ela desceu um pouquinho daquela excitação que ela tá de fuga da dor, e ela entrou em contato com a dor mesmo, né? E aí ela dá aquela chorada, porque pelo que ela fala, foi um bom companheiro, né? Era um bom pai. A filha fala isso de uma forma muito interessante naquela cena que também ela chora e tal. Então, o filme, eu vejo assim, ele como um filme que fala da inevitável, né? Da mudança, das crises que a gente atravessa, né? No caso, essas mulheres. No caso dela, tem duas mudanças: a viuvez, a idade, a filha, a solidão, a perda do pai, a depressão. E aí eu até anotei isso aqui, que toda crise pode ser uma chave de evolução, né? Pode. E, em geral, as crises sinalizam coisas e proporcionam a chance da gente, se observar o sinal, a gente se transformar. Isso, mal te fala isso nesse livro dele, o Ensaio sobre a aromaterapia holística. Ele fala mais ou menos assim, gente, eu não trouxe ipsis literis, não, mas a ideia é essa. Crises sinalizam possibilidades de
trazem as chances de mudança, né? Se a gente conseguir ver. E que a gente pode, sim, evoluir por esse momento crítico, se a gente olhar para ele, né? Apesar dela não olhar para esse momento crítico, ela promove o bem onde ela vai, ela tem uma ânsia de fazer os outros felizes, e ela tem leveza também. Então, ela acaba promovendo coisas boas que voltam para ela. Aquele agradecimento que aquela amiga da filha faz no casamento é muito lindo, é um agradecimento de verdade, ela ficou muito mexida com o presente absurdo, imenso que ela deu, como o Rô falou, um negócio fora de medida, né? Ela ficou muito agradecida. E até pela leveza dela, ela acaba entrando em contato com pessoas que enriquecem a vida dela. Aquele rapaz da loja lá, o negro, trouxe a ela uma experiência que ela não conhecia, né? Um rapaz de outra classe social, uma outra experiência de vida, e ela tem a sabedoria de observar a vida dele, ela ouve o que ele fala. Entrou o irmão dele no carro, falou de roubo de carro, e ela ficou leve, né? Se assustou um pouquinho, mas aguentou. E aí tem aquela cena que ela fica emaconhada, que é muito boa, que é uma experiência nova para ela também. E até encontrar um companheiro que também é leve, ele é muito doce, aquele homem, né? Para ser policial, é um pouco doce demais, né? E ela poder estar numa relação que não é engraçado, né? Porque como ela estava naquele movimento de se preencher muito, poderia ser um desastre ela encontrar um cara. Mas parece que ela deixa espaço entre ele e ela, né? Então tem a sabedoria que a vida também traz e que eu acho que no filme, pelo menos, eles quiseram passar para a gente isso. Que ela não quis, assim, se grudar nele. Ah, não quero ir, deixa. E isso pode ser muito rico como uma relação de adultos maduros, que já foram casados, que têm filhos, e que não precisam estar grudados como casal jovem, né? Então, o filme, para mim, trouxe isso. Eu acho que os dois personagens que a gente pode tentar discutir o caso é a própria Marnie e Lori, que é bem mais dolorosa a experiência de Lori no filme do que a de Marnie, mas eu acho que as duas podem ser nossos casos. Agora eu queria ouvir vocês também. Mas, Mari, agora me veio uma reflexão de que, assim, de que as duas, no fundo, têm alguma coisa em comum, né? Se você pensar, por exemplo, a filha, ela tem aquele sofrimento básico do rompimento, né, com aquele rapaz que está já com outra pessoa. Então, para ela é bastante difícil porque ela ainda gosta dele. Se a gente for pensar na Marnie, tem dois homens com os quais ela acaba se envolvendo ali. Um é um pai de uma das amigas da filha, e no fim o cara, digamos assim, tem um perfil mais atirado, digamos assim, ele avança mais, ela está num momento em que ela recua, então você vê claramente que ela tem uma questão com com afeto, porque ela não superou o marido, então ela ainda está muito com essa questão da morte do marido, então não tem espaço para se envolver com outra pessoa. E tem esse policial, só que esse policial chegou de uma forma, né? Porque ela estava ali doida, né? E aí começa uma conversa, começa a conhecê-lo. Não, ele também não tem uma pretensão ali de estabelecer logo de cara uma relação, é uma relação que vai se construir, né? Então, eu entendo que, assim, que as duas têm essa dor fundamental, digamos assim, do relacionamento, né? Só que ela, digamos assim, ainda está centrada um pouco no luto do marido, mas e as duas têm luto, né? Porque eu também entendo que a Marnie, ela parece, pelo menos que o filme dá a entender, porque a gente não sabe a história pregressa, mas dá a entender que, com o luto do marido, ela tenta compensar isso estando mais presente na vida da filha. Aí
avança nessa história aí se envolve com os amigos, né, com as amigas da filha, e nisso ela constrói uma relação com uma outra pessoa que ela acaba oferecendo casamento. Aí tem esse rapaz que trabalha na loja de celular, que daí é muito por conta de aí notícias, aí ela não sabe mexer no celular, tenta ter esse amparo. Então, me perdi. Você estava falando que as duas têm uma questão que a Marnie está ainda fechada para uma relação afetiva e a Sim. filha pelo luto e por estar ainda apaixonada, ou acho É, pelo ex, né? As duas têm uma coisa semelhante, estão fechadas para novas acho possibilidades. que as duas giram em torno da questão dos relacionamentos com os homens, só que cada uma, digamos assim, uma está, digamos assim, num rompimento que ela não consegue lidar, e a outra está com relação ao luto que ela não consegue lidar. E as duas têm em comum esse luto, né? Uma do pai e outra do marido. E essa esposa acaba tentando compensar essa dor da perda, tentando se acercar de outras pessoas, digamos assim. Ela tenta a filha, que é mais próxima, mas não consegue, porque a filha, eu acho que, para ela, acaba fazendo um movimento importante de impor limite. Eu acho que fica bem claro, assim, quando ela resolve viajar para Nova York, tipo, mãe, me deixa, tipo, eu preciso de um tempo, eu preciso seguir minha vida, né? As duas, né? Porque ela acaba também se movimentando para realmente poder seguir com a vida dela e não ter uma relação de dependência tão grande com as pessoas, né? Oh, isso é seu microfone no seu pescoço? Não, é uma pedra. Ah, é que sua voz, para mim, está oscilando um pouco. Não sei se Camila ouve assim também. Estou ouvindo assim também. Seu microfone está fixo? Pode ser conexão. Pode ser. Você está no Wi-Fi? Tô. Pode ser a conexão. Tá cortando. Você ouve, mas vem meio cortadinho. Mas pode continuar falando. Só a gente só está avisando. Tá. Não, eu acho que eu já concluí. Ah, então tá. Bom, muito bem observado, né? As introduções do filme, né? Eu me contive apenas a personagem principal, né? Porque o filme fala exclusivamente dela e a relação familiar, né? E então me atentei mais a Marnie do que a Lori, embora eu também tenha percebido esse traço muito depressivo dela, mas que ela estava enfrentando também, né, de forma diferente, né? Ela estava se sentindo, acho que, sufocada, querendo ficar sozinha, como o Rô falou, e se sentindo sufocada por essa hiperproteção, hiperconexão que a mãe tentava fazer para também suprir a solidão dela. Eu vi, assim, nitidamente, né, dois tipos de luto aí da Marnie, que é o luto tardio, né, que a pessoa demora para reconhecer a perda, e um luto negado, porque ela se nega a envolver-se no sentimento desse luto, né, dos sentimentos dela em relação à perda. Ele evita falar sobre o assunto, é igual quando as pessoas evitam falar do diabo, da própria morte, né, as pessoas, ai credo, bate na madeira, né? Antigamente o pessoal fazia assim. Então ela meio que é uma fuga para não ter que lidar com essa dor da perda, né? Que dá-se a entender, né? Realmente dessa relação positiva com o marido, com muitas lembranças. E então eu notei, né, essa carência, essa solidão, né, bastante presente, e ela está sofrendo também ao mesmo tempo essa síndrome do ninho vazio, né? Ela não tem o marido, a filha mora sozinha em outro lugar, ela decidiu ficar perto da filha porque a solidão
devia estar corroendo. Ela achou que ali ficar ligando para a filha dela, né, tentando se aproximar, ia ser uma saída. E depois ela viu que ela não conseguiu essa conexão com a filha. Ela fez conexão com outras pessoas, né, para suprir essa carência, para preencher esse vazio através de pessoas desconhecidas. E de alguma forma, para suprir essa carência, ela fazia de tudo para se sentir útil, né? Novamente, sendo solícita, ajudando a moça a se casar, dando presente caro, não pelo sentido de posse, porque ela podia mesmo e estava tudo certo, ela poder dar esse presente, né? Mas ela tinha esse prazer de se sentir útil, eu vi muito isso, que ela não fazia por maldade, por isso que ele fala intrometida, porque eu assim, particularmente já passei por uma situação dessa, né? Uma pessoa tinha acabado de me conhecer no trabalho, ela começou a me dar presentes caros, eu comecei a ficar constrangida, mas eu entendi que era tipo uma carência dessa pessoa. E aí ela fazia isso para agradar e nem era por maldade. E aí, para quem não sabe ou não interpreta, né, acha que pode ser N coisas, né, tá te comprando e tal. Tanto que a moça fala, nossa, várias vezes, né, as amigas dela, nossa, mas como que a Lori deve ter orgulho, né, porque ela é a melhor mãe do mundo, você acha dar presente tão bom assim? Ela é super elogiada, e ela fala, que isso, ela baixa a cabeça, assim, tentando buscar um reconhecimento e essa sensação, né, de sentir-se útil. Então, eu fiz algumas anotações assim que eu percebi que ao longo do filme, que aí começa a ter os primeiros choques para ela começar a compreender as suas reais necessidades de lidar com esse luto, né? Você vê que o primeiro, quando ela vai, né, na terapeuta, que a terapeuta faz já a primeira questão. Segundo, quando a família do falecido liga para ela, que ela foge no casamento, no chá de bebê, no chá de bebê, que ela também, ela começa a fugir dessas situações. Daí, depois, quando ela usou a maconha, e é uma coisa que eu percebi, eu achei bem interessante no filme, que mesmo ela ali drogada, ela se permitiu fazer algumas coisas sozinha, né? Ela fazia as coisas sozinha, mas é como se ela tivesse permitido deixar se aproximar de pessoas, que ela queria pessoas que reconhecessem o seu valor sendo útil, aplicando os seus dons sobre a pessoa, né? Do conselho, da ajuda, do empréstimo, mas ao mesmo tempo ela não deixava que as pessoas fizessem isso por ela. E naquela ocasião isso aconteceu, né? Lá quando ela estava bem loucona. E aí ela se permitiu fazer essa vivência lá com o policial, né? Aposentado. E aí depois, outra coisa que eu percebi que ela começou a se abrir também para essas possibilidades das suas emoções, né? Aí as outras duas partes, que é quando ela assiste o piloto da filha, e aí quando ela vai ver a família do falecido, e eles falam que ela tinha que fazer alguma coisa, porque já tinha passado-se 2 anos, foi que ela deu esse chacoalhão. Tudo que vocês já falaram, eu só estou fazendo aqui minhas anotações sobre o filme. Então, ela tinha que fazer, né? Uma escolha, e aí quando ela volta, ela chora. E aí eu acho que é naquele momento que ela se conecta com a dor do luto dela. E ela realmente estava, assim, postergando esse sentimento, né? Reconhecendo essa perda. Eu acho que para ela faltava chorar mesmo, né? Porque ela estava sempre solista, assim, com um sorriso no rosto, né? Até que o cara fala que ela tem um sorriso fácil, mas ela tem dificuldade de olhar para ela mesma, né? De aceitar esse sentimento. Daí também outra parte que ela realmente eu sinto que ela liberou em partes assim o peso dessa perda, da solidão, da síndrome do ninho vazio, quando ela joga a cinza no mar e ela fala pro policial, eu só saio daqui arrastada, e ela realmente é arrastada, e ela tinha se negado, né, se conectar com o policial, e ela liga para ajudar ela.
E ele fala, olha, eu até achei que você não ia me ligar mais, né? Tipo... E aí, assim, rola o beijo, tem uma troca de afeto, e eu acho isso muito legal, porque ela se permitiu, né? Ela se abriu, começou a se abrir, né? E aí, no final, é muito legal porque ela liga para a filha e fala, olha, estou indo lá no rancho do meu amigo, e aí eu não sei se meu telefone vai pegar, então eu já estou te ligando para avisar para onde eu estou indo e para você ficar despreocupada. E aí eu percebo que ela se abriu para o mundo e ela começou a querer deixar essas coisas para trás e seguir o caminho em frente. Então, foram essas minhas observações em relação ao filme e a conduta. Eu queria, assim, eu não sei, no final, é interessante, né, que aparece em várias vezes a questão do telefone. Eu achei uma simbologia muito interessante o telefone, porque é a forma como ela tenta se comunicar e não consegue. E depois aquela senhorinha, achei tão simbólico, ela ficava fazendo assim, aquilo, eu chorei na hora, assim, sabe, ver aquela emoção na hora que o filho chega, assim, fala, mãe, eu tô aqui, eu não sabia, mãe. Aquilo me doeu, sabe? E o telefone é muito presente, né, ali, né? O telefone sempre é notícia, comunicação, expressão, né? E vocês veem que tem uma correlação que mesmo tendo toda uma tecnologia, né, atual, que é o telefone que a gente usa para se comunicar, não existe comunicação quando a pessoa está fechada, né? Eu achei bem simbólico isso, assim, né? Eu fiquei, nossa, o telefone. Ela ligava, deixava mensagem, que coisa mais fria, não tem acesso. E é realmente o que vocês falaram, não tinha acesso, né, entre ela e a filha. E no caso dessa senhora era a mesma coisa, ela não tinha acesso ao filho. E as histórias também se repetem. Ah, eu perdi minha mãe. Ai, eu... Sabe? Todas essas histórias se repetem. Parei de falar com a minha mãe porque minha mãe era invasiva. Tem umas coisinhas assim que eu também fui percebendo que a história ia se repetindo, né? Parece que, como se diz, né? Quando a gente está vibrando numa situação, a gente vai atraindo aquela situação para a nossa vida, né? Para ser curada. É um filme lindo, eu adorei, né? A Intrometida. Daí, assim, né? Eu já coloquei aqui uns possíveis óleos de tratamento para. Eu não sei se vocês querem discutir mais alguma coisa, se a gente pode ir para essa discussão de tratamento com aromaterapia. A gente pode conversar. Eu só queria completar uma coisa que você chamou a atenção aí, que é bem importante. Na hora que ela entra no luto, aí é o momento em que ela não precisa se preencher com a filha. É filme, é tudo rapidinho, a vida é menos rapidinha, mas é assim, ali é uma alegoria. Ela entra no luto, ela chora, ela joga as cinzas, e aí a filha tá ligando para ela, porque como o padrão dela era ligar 27 mil vezes, a filha não responder, na hora que ela some, a filha se preocupa. Uhum. Então, ali também a relação, é a outra mudança, né? As relações, elas mudam também quando todo mundo está mudando. E ela operou uma pequena mudança, no filme é muito grande, mas ela operou uma pequena mudança. Uma outra coisa também que eu queria ressaltar, que faz parte do perfil dela, essa coisa do preenchimento. E tem uma cena que me chamou a atenção, eu esqueci de falar. Elas estão no Dia dos Namorados, supostamente, as duas juntas, sozinhas. Ela viúva, a filha divorciada. E aí chega logo quem? Jacob, né? Com a mulher. E aí a Marnie, ela dá muito fora. Só que a gente sabe, fora, assim, expõe a filha naqueles foras. Ela não se expõe, ela expõe a filha. São sozinhas, não sei o quê. E a menina tentando se preservar de um sofrimento muito grande para ela. Quero estar sozinha, estar abandonada. Aquele abandono doía não só pela falta do homem, doía também o fato de ter sido trocada e de estar sozinha mesmo, triste, sozinha, lambendo as próprias feridas. Então, ela tenta se preservar, dizendo: não estou mal, eu estou bem, eu vou encontrar meus amigos, e ela atrapalhando. Então, como a gente, como terapeuta, a gente sabe que ninguém fala nada à toa, ingenuamente, ainda mais gente velha. Aí me ocorre que, às vezes, ela também queria que a filha permanecesse sozinha. E muitas vezes, pais, sei lá, pessoas, muitas vezes operam com o discurso de torço por você, mas fazem muitas ações de
atrapalhar que a pessoa saia para o mundo, saia para as relações, saia para morar longe, porque é a garantia de que tem alguém com quem você se preenche. E o filho é uma porta mais fácil de ser aberta, né? Aquela cena me pegou bastante. Pensei, gente, que forma de jogar a filha para baixo, né? É. Filha para baixo, reforçar a autoestima baixa, quer dizer, isso era um contra a própria filha. Continuo sozinha, continuo humilhada, continuo triste. Quem sabe assim eu posso ficar junto de você, já que você está tão mal, eu fico com você. Você me aceita, né? Aquela cena eu achei bem. E ela tá sorridente, faz de conta que fica. Ai, eu sou distraída, eu sou assim, eu sou distraidinha, eu falo bobagem. E às vezes é um pouco desse movimento, né, do sofrimento disfarçado de qualquer coisa, de distração, mas que busca segurar o outro, né, abraço de afogado mesmo, né? E aí dá para perceber também naquela cena que ela tá no casamento e ela fala pro Jacob que a Lori ama, e aí eles transam e a filha fica achando que tá grávida, ela compra teste de ovulação. Também foi hilária essa cena, mas é nessa hora que elas se reconectam com as dores dela também. Outra parte, né, de reconexão com a dor, e elas também se reconhecem, né? Assim, eu achei interessante que ela fala assim, mãe, dói olhar para você, sabia? Por quê, filha? Porque eu sinto que tem uma parte faltando. Quando eu olho para você, eu lembro do papai e sinto que tá faltando um pedaço. Então, assim, ela reconhece a dor dela também, sabe? Que é a falta do pai com a mãe junto. E a mãe ali atrás dela faz ela doer mais ainda esse luto do pai. E então, eu acho que depois disso tudo, que vem as outras cenas e no final a filha começa a se preocupar com ela, porque a filha acho que também entende que a mãe também está sofrendo e ela ficava ligando para tentar sair desse sofrimento. E aí cria-se um novo vínculo, que a Mari falou, faz essa mudança, né? Porque a filha também começa a enxergar diferente a situação, né? Ai, minha mãe agora tá vivendo a vida dela? Como assim ela não me liga mais? E a pessoa que está vivendo a sua vida também se torna interessante, porque uma pessoa que está muito. Porque ela estava fora da casinha e vivendo um personagem falso. Em algum nível, a filha sentia que aquilo não era gostoso. A invasão, tudo era ruim, porque ela estava disfuncional mesmo. Na hora que as duas, né, se reconhecem como duas pessoas enlutadas e que isso é dito, é chorado, né? Também tem no filme, rapidinho, mais do que na vida, no filme elas também transpõem alguns obstáculos emocionais e podem se olhar melhor. E aí ela faz o movimento dela de aceitar um convite, de se mexer e tal, e a filha passa a olhar para ela com mais interesse também, porque ela se torna mais interessante. Quando ela não está enchendo o saco, ela é mais interessante, né? Então, as pessoas. Mário Quintana que fala isso, né? Se você quer atrair borboletas, plante flores. Em vez de ir com aquele cestinho, planta a flor, que a borboleta vem, né? Sim. Aí vamos para os olhos, né? O tratamento. Vamos começar com Marne, que é o mais interessante. Eu me atentei mais ao tratamento a ela, né? Vamos começar com ela. Pronto. Então, assim, né? Se ela chegasse e tivesse, né, falando do jeito que ela estava falando para terapeuta, assim, né? Eu faria uma proposta de duas partes de tratamento. A primeira, eu tentaria fazer com que ela se reconectasse com seus sentimentos, né? Então, eu pensei em olhos um pouco profundos, assim, né? Porque ela tá fugindo da dor. E a gente, não é que a gente queira que ela se conecte com a dor através da aromaterapia, não. Que ela não se sinta quebrada, né? Ajude a superar essa dor. Então, a gente precisa aí de aromas que dão suporte dessa superação. Então, inicialmente, me veio 3 horas, assim, já de cara, né? A gente sabe que
cipreste, junípero, essas coníferas são as primeiras, né, para trabalhar os enlutados, essas transições da vida de forma brusca ou lenta, independente. Mas eu acredito que cipreste e junípero, assim, essas duas plantas em especial, elas trazem, né, à tona essa potência, né? Embora ela não fique parada, né? No que o junípero traz é mais interessante para pessoas apáticas, mas eu acho que ele traz um senso de liberação da tristeza, meio que a pessoa olhando para o seu próprio caminhar, sabe? E aí essas plantas vão ajudar a superação do luto, tirar a cabeça dessa nostalgia, porque a gente percebe que ela fica muito nostálgica. E quando a gente fica nostálgico, a gente fica um pouquinho apático também, né? Que a gente fica numa certa melancolia. Então, acredito que essas coníferas podem ajudar bastante. Um óleo, assim, muito potente e eu acredito que ia dar um aconchego, esse sentimento de solidão, esse medo do desconhecido que ela tinha, né? De se abrir, de se conectar com as pessoas de alguma outra forma. Me veio muito forte a mirra, né? Até pelo perfil dela, né? Como pessoa, né? Uma pessoa mais velha, né? Para trazer assim essa coisa do desapego. A gente percebe que ela tinha muito apego a algumas coisas, né? Principalmente apegos emocionais. E aí fazer com que ela auxilie assim no poder de reflexão sobre a vida dela, né? Mesmo que ela já de alguma forma estava tentando assim lidar com tudo isso, né? Então acho que traria um suporte incrível a mirra. E aí, bom, eu coloquei outras plantas, mas eu acho que esse aqui me chamou mais nessa primeira parte. Tem uma plantinha, né, que não é muito usual, mas eu gosto demais dessa plantinha, que é o milefólio. Não sei se vocês têm conhecimento. Ela é conhecida como erva da ferida, né? Então, eu acredito muito que essa planta ajuda a liberar sentimentos represados, porque ela segurava, né? Ela segurava as emoções. Então, ele libera sentimentos represados, tristezas profundas, mas de uma forma que a gente consiga aceitar totalmente essa dor para curar e além dessa dor, né? Então, ela também é conhecida como erva para deixar utilizar assim para quando a gente está passando por esse momento de transição, né, de morte, de luto e até da síndrome, né, do ninho vazio, que é uma parte cíclica, né? Apesar de ser uma planta feminina, né, para trabalhar os ciclos femininos, essa síndrome do ninho vazio vai acometer a mulher em algum momento, seja através da saída do filho de casa, ou a morte do marido, né, ou a menopausa. São ciclos femininos, né, também de pessoas, mas no caso dela, essa síndrome do ninho vazio, essa solidão, né, nessa faixa transitória da vida dela, proporia esses 3 óleos assim, iniciais para trabalhar assim, especialmente a liberação dessa emoção represada, né? E aí depois que ela soltar essas emoções, no caso ali do avião, né? Eu pensei nisso. Se ela chegasse antes, naquela primeira consulta da psicóloga, eu colocaria esses 3 óleos. E depois, quando ela liberasse essas emoções, eu colocaria o sândalo para dar um suporte, para auxiliar mais ainda nesse desapego emocional, tirar ela dessa carência. Eu acho que sândalo traz uma sensação de unidade interior, sabe? Ajuda a estabilizar. E nas flores? Então, assim, inicialmente pensei no jasmim, né? Porque ali estava morrendo algo velho dentro dela para renascer um novo. E é um óleo que trabalha também a autoaceitação, né? Não que ela não se aceitasse, né? Mas ela não aceitava os sentimentos dela. Ou jasmim, ou neroli, o ylang ylang são 3 óleos para mim que dariam super certo nessa situação dela, porque ela tende, né, a fugir dos sentimentos. Ela precisava muito de flores.
Aí, por exemplo, se essa primeira sinergia ficasse pesada de se usar, né? Porque a gente vai trabalhar a liberação de dores, eu colocaria uma dessas flores juntos, né? Na primeira sinergia. E na segunda ser um pouco mais leve para ela, né, seguir em frente aí na situação. E alguns cítricos, né, para trazer uma leveza, uma solaridade. Aí pode ser uma tangerina, né, para facilitar mais ainda a expressão do sentimento, ou se ela se ainda se sentindo, né, melancólica, uma certa tristeza, aí eu colocaria aí uma bergamota ou uma laranja, que daria certo também. Essas seriam as minhas sugestões, assim, indicadas para o tratamento da Marnie. Da Lori, eu não pensei em nada porque eu foquei só na principal, na personagem principal, mas ela é uma. Eu vou ficar com a Marnie por enquanto, aí depois a gente faz o de Lore aqui ao Bate agora. Eu também não fiz nada para a Lore, não, mas a gente vai fazer aqui. Eu pensei em alguma coisa, não em muita coisa, mas eu pensei em alguma coisa, né? E eu acho importante também em pensar em alguma coisa para as duas, né? Eu acho que as duas, como eu falei, as duas têm coisas em comum, né? Então, por exemplo, eu acho que o Ilang é para as duas, porque o filme foi meio que mostrar, tipo, que elas precisam trabalhar essa relação, né? Esse jogo, né? De uma conseguir se colocar melhor, né? Perante a mãe, mas perante ela mesma, né? Porque ela tá ali muito desestruturada. E a Marnie dá uma recuada ali, né? Do que a Camila falou, eu concordo com o Cipreste. Me veio também a Mirra, né? Porque tem essa coisa desse deserto que ela não quer acessar, essas feridas que ela tem que curar de si mesma, né? Tem muito essa simbologia. E eu acho que a Marnie tem a questão de como ela lida com o vazio e com o silêncio. Eu vejo ela ali extremamente oral. A Mari falou da cena do restaurante. Uma outra cena que para mim foi marcante é quando ela ganha o ovo azul lá do policial e ela cozinha o ovo. E tem ali um prazer enorme ali de comer. Eu acho que, assim, a coisa mais sexual do filme, e é engraçado que foi outra coisa que eu notei, tipo, o filme extremamente bem comportado, pouquíssimo apelativo, e, digamos assim, a coisa, digamos assim, mais erótica do filme é ela comendo aquele ovo com todo aquele prazer. Né? Para você ver o nível em que ela estava, assim, tipo, da relação, né? Tudo bem que, assim, ela ainda não estava tão envolvida, mas, assim, de certa forma, deu uma mexida, né? Foi uma outra pessoa entrando, digamos assim, ela abrindo essa disponibilidade, né? Porque ela também estava indisponível, de certa forma, só que a indisponibilidade dela vem de uma vazão de energia, né? Essa coisa de ter que falar muito, de estar ali muito presente, absorvendo a presença das pessoas. Então, eu vejo muito essa questão dela costurar um forro nela e dela lidar com esse silêncio, né? E a Mirra e me veio o Líbano também, apesar de que ela é muito mais perfil Mirra do que o Líbano. Não, o Líbano talvez numa segunda fase, né? Do que ela estando mais estável, mas é isso, né? Dela poder fazer uma conexão mais apropriada com ela mesma, né? Começando por ela mesma, né? Deixa eu ver se veio mais alguma coisa para ela. Você falou do cítrico, Camila. Me veio uma coisa muito do limão, porque para dar um foco, e também o limão ele traz uma certa alegria, né? Apesar de que eu acho que pode, assim, fica escancarado que é uma defesa, mas se é uma defesa, é também de certa forma da pessoa, né? Você vê ali o contraste. A Lori sucumbe praticamente, né? Ela se dá o direito ali de sucumbir. E a Marnie tá ali numa defesa, tipo, de alegria, né? De bola para frente, de que, né? Não foi nada. É claro que, assim, para cada um tem consequências, né? Porque acho que as duas estão ali muito no limite de cada uma, né?
Mas, assim, são duas formas, são duas visões de lidar com a vida que, de alguma forma, vão equalizar, né? Quando elas conseguem ter limites saudáveis ali de contato, né? Da mãe entender né? Tá num outro patamar a relação, né? E tá tudo bem, não quer dizer que não tenha afeto, porque não tem, digamos assim, essa constância que ela busca para poder preencher aquele buraco que ela tá envolvida, né? Tô tentando lembrar alguma outra coisa. Um óleo assim que me pareceu inicialmente na quando eu pensei assim nessa coisa dessa carência afetiva enorme que eu acho que é um óleo que dá muito certo também para pessoas orais, é a manjerona. Ela traz muito aconchego, assim, porque o oral geralmente tem uma carência afetiva ligada à maternidade, assim. É, Então eu achei que baunilha também daria certo, é, porque traz esse aconchego materno, sabe? Me veio é. muito. Me veio assim, né? Na hora que eu estava estudando, eu falei, nossa, mas manjerona. Mas eu tinha percebido também que ela era bem oral, né? Dos traços de personalidade. É engraçado que ela, assim, na, na série, assim, na série não, no filme, é, tem algumas coisas que ela faz que não me incomodam, porque eu já sofri com isso e eu acho que na minha família tem um pouco disso. Eu acho que depende, né, da cultura familiar e da pessoa, ela seja realmente intrometida. Mas me parecia, assim, uma preocupação extra. Aquela pessoa, assim, eu não tenho nada que fazer da minha vida, eu vou me preocupar com os outros. Então, realmente é uma carência, né? Uma falta de existência pessoal, né? É Então, uma forma de desviar o foco, né? Em vez dela focar na dor dela, né? Ela estava ali tão impotente, aquilo era tão grande, né? Aquela perda, aquele buraco, né? Aquele vazio, que daí qual que é a estratégia? Ela tem que preencher com alguma coisa, né? Então, aí vai na filha, principalmente nas relações, né? Principalmente nessa coisa com as pessoas e com a conversa, com a comunicação. Você vê que ela ali é uma pessoa que tem um discurso abundante, uhum, né? Ela fala meio que incessantemente. Eu acho que até a coisa da simbologia do telefone é interessante, né? Porque é o telefone analógico que faz uma ponte saudável entre uma relação. E o telefone digital, com um monte de função ali, com secretária eletrônica, com WhatsApp, não sei o quê, a pior comunicação que tem ali, né? Não sei se tem alguma outra crítica embutida, né? é, Mas foi bem interessante essa sacada do telefone. E aí, com você falando, Camila, eu lembrei de outros 2 olhos que me vieram. Me veio muito cedro, porque numa aula que eu tive com a Janaína, e acho que uma outra pessoa também já falou isso, né? Que ela diz o seguinte, né? Que as pessoas pensam muito no cipreste na questão do luto, mas ela acha que numa fase anterior, que a Marnie tem, que é dessa coisa, dessa relutância de entregar o luto, precisa de um óleo de estrutura, né? E o cedro é um óleo que tem bastante estrutura, é uma árvore antiga, né? Que acompanha os processos, né? E é um aroma bem reconfortante também, né? É um aroma balsâmico, né? O cipreste eu sinto que às vezes rolaria uma resistência inicial, né? Talvez fosse para aquele outro momento em que ela tivesse chorado, né? Aí acho que o cipreste com certeza ela ia aproveitar mais. E o outro é o vetiver, porque pensei nele também. ela tem essas águas que ela precisa movimentar e que, assim, realmente é uma coisa, assim, tão inundante para ela mesma, né? Que ela precisa de alguma coisa, assim, que a nutra, porque tem essa questão de que ela está ali
numa carência, né? Precisando se preencher ali com alguma coisa, mas sem que ela tenha essa sensação de que vá perder ali, né? Então, o vetiver com as raízes dele dá uma contida ali, né? Então, tá bom, vamos ficar com esse... Já que você é do excesso, então fica com esse excesso aqui e não vamos deixar vazar muito isso pro mundo, né? Tipo, contida ali. Eu pensei muito em Jasmine para ela, sabe por quê? Eu me lembro de uma situação, acho que o Malte contou numa das palestras que eu já assisti dele, que ele fala que óleos de flores assim indólicas, né, como jasmim, o neroli, né, que tem bastante teor indol, desculpa, fazem a gente sair da dor, né, tirar a nossa mente da dor, né, então eu sei, eu senti muito jasmim para ela, sabe? Se eu pudesse fazer um perfume, eu colocaria jasmim com certeza. E numa outra oportunidade, assim, embora o jasmim também traga uma certa luminosidade quando você sai do lodo, né, das suas emoções, eu acho que ele também é bastante luminoso, né? As flores brancas trazem muita luminosidade também. Então, se fosse fazer, nossa, ia ficar delicioso aqui essa mistura, né? Cedro, jasmim, ylang, mirra, né? Para dar aquele assentamento. Eu queria contribuir. Pode falar. Eu acho que a gente tem muito acordo em algumas coisas e outras coisas a gente está divergindo um pouco no tratamento. Eu, recebendo o Marne, eu também eu veria um processo também, inicial. Eu já acho que ela precisa, eu pensei no vetiver também de cara para ela, Rô. Eu acho que ela precisa fazer conexão com o chão, o ground interno, né? Principalmente o interno. E aí, vir para o corpo é muito importante. Então, eu proporia a ela que a gente se encontrasse semanalmente para fazer massagem, para ela ser tocada, se sentir, porque tem uma coisa que está balãozuda ali, né? Essa oralidade, está tudo aqui assim, né? Ground assim. E muito aqui, né? E aí a pessoa, quando está nessa euforia, né? Ela, na verdade, ela está numa euforia de defesa, né? Ela não faz contato com o sentimento, e aí o ground é justamente para trazer a pessoa de volta para o seu centro, para a sua verdade, seu sentimento interno, suas vísceras, né? Eu pensei no nardo, aí eu fui fazer uma revisão nele, né? Então ele tem um aspecto que é sedativo, né? Que é o mais conhecido. E aí eu vi no malte, ele fala de banho de relaxamento para aterramento. Isso eu não lembrava, pra ser sincero. Eu fui ver agora quando eu fui olhar o malte. Então, aí eu pensei, nossa, é muito interessante, porque eu não lembrava disso, mas pensei no nardo. E a outra coisa é que ele fortalece o coração. E as perdas de pessoas muito importantes, elas afetam o chakra do coração, afetam o órgão coração, né? É muito comum que afete fisicamente mesmo, não só as emoções, mas o órgão. E Lang Lang também, o vetiver, Lang Lang, tá, assim, muito óbvio, né? Ele tá na base do personagem mesmo, né? E aí o Lang Lang também tem um fator de trabalhar com o campo da depressão, que aí seria positivo para as duas, como o Rô falou. O Rô trouxe muito bem. E Lang Lang vai ser para as duas. A gente já pode até adiantar por aí. Aí, como eu estava com o livro do malte, eu resolvi folhear um pouco mais um óleo que eu não tenho, nunca usei, nunca experimentei, que é o de Angélica, e ele vai ao encontro do vetiver, que é o pés no chão, que é assim como o malte o descreve, e que traz otimismo e presença. O otimismo nela parece que é fácil de ser acessado, porque ela, como o Rô falou, ela usa isso como ferramenta de defesa. Mas que bom, se ela puder ter um otimismo genuíno, de verdade, e a presença, que é o fator que está faltando, né? Ela está ausente de si, se preenchendo com o outro, como Camila falou agora. Ela está ausente, né? Ela está em tudo, menos em si. Ela bate o carro e o sorriso congelado. E vai para a terapia cheia de sacolas, porque tudo é preenchimento, né? Aí, como vocês
Aí vim logo de pacote, né? Como vocês, fui para as coníferas, cedro, cipreste, os abetos e o junípero. Que aí vai trabalhar relaxamento, cedro, o cipreste, essa coisa. Ambos trabalham o luto, a tristeza, mas o cipreste vai muito no aspecto da ansiedade dela, aquela fala é ansiosa, né? Vai trabalhar a organização da mente, redução de estresse, clareza mental e a motivação. Então, para mim, as coníferas são um pacote, eu adoro, mas aí a gente precisa escolher, porque senão fica imenso. E fui para o Olíbano também. E aí o Olíbano, eu pensei, na verdade, no fator, assim, do acalmamento, daquela frequência que ela está, né? De baixar um pouco essa frequência, se acalmar um pouco. Eu não acho que ela tenha um perfil depressivo, não, isso no filme não aparece, mas eu acho que é justamente essa interiorização que eu acho que o Líbano me chamou. E aí eu não podia deixar de pensar nos florais, então me vem o Ritter, que é justamente da verborragia, né? Essa verborragia que não é funcional, não é comunicativa, ela até distancia mais do que aproxima. O Honeysuckle, por conta dessa coisa nostálgica, que nela é menos marcante do que a própria verborragia, né? Ela está mais... ela fala da nostalgia porque ela fala muito, então tinha que vir, né? O Chicory, que é do apego, né? No caso, o Chicory está muito relacionado à filha, mas acaba indo para todas as relações que ela elege como que ela quer dar, né? Que aí, nessa hora ela fica Chicory no dar, né? Eu vou cuidar, eu faço, eu te levo, eu te busco, quase não dá espaço para a pessoa dizer não quero, né? E o estar, que é para o consolo, que queira ou não, tem uma necessidade de um consolo de uma perda que está mal feito, né? Está muito mal feito. Essa é uma coisa que esqueci. O Ritter. O que o Rô falou da oralidade, dessa sexualidade, né? na oralidade. E é interessante que também aquela experiência dela de prazer naquele ovo, ele está relacionado, sim, com o desejo pelo cara. Porque ela comete o ato falho de falar seus ovos. Ela liga para ele muito excitada, ela está muito excitada. Então, ela comer com aquele prazer todo já veio com uma carga muito grande de um desejo que ela ficou por ele. Ela não estava botando isso na frente de tudo, ela estava realmente ainda, como o Rô falou, com a defesa dela, cuidado, legal até. Cuidado, cautela, vamos devagarzinho, ele também, cauteloso, devagarzinho. Mas aquele ovo ali tinha uma carga maior do que só, né, a culinária. Não era só um café da manhã. Não foi só um café, e ela acabou se traindo, né? Falou, não, nada se parece com seus ovos. Foi muito engraçado. E não parece mesmo, né? Porque o cara cria as galinhas, cada uma tem nome, ele coloca a música, tenta ver o gosto musical das galinhas. Me lembrou, tipo, o Olival, que tem música clássica para as plantas, sabe? Tipo, eu achei fantástica assim, a relação do cara com as galinhas. E principalmente, sim, a gente tem essa coisa do policial como um durão, mas daí ele tem a coisa... Acho que ele tem uma filha também, né? E tem uma relação distante. Duas filhas, uma com uma relação distante, a outra menos. Mas também é interessante, né? Porque é como a gente falou desde o início, é um filme que trata de vidas, de momentos, de relações, de perda, de distância, de aproximação, todas as dificuldades da vida e como é que as pessoas se encontram no meio de tudo isso, né? Eu gostei muito das coisas que Camila trouxe, das sugestões dela. A gente se encontrou aqui nas coníferas e no ylang, né? Não, Camila não falou do ylang, mas dos cítricos. Eu não coloquei cítrico, mas eu acho que cítrico sempre tem bom lugar, né? E
Eu não tinha pensado na baunilha, mas, nossa, a baunilha caía muito bem mesmo, Camila. Caía muito bem. E Rô, eu também quase gabaritei aqui, porque do que o Rô falou, eu só não pensei na mirra. O resto a gente tem acordo. A mirra, não, nem lembrei dela. Aí Camila trouxe a mirra, né, primeiro. Mas eu acho que a gente tem acordo em várias coisas aqui para o tratamento, né? E seria mais a gente tirar uns, né? Deixar um corpo para um começo de tratamento e definir também a estratégia, né? O que seria para uso na massagem, o que seria para ela usar em casa, como seria o uso em casa? Eu acho que ela usaria creme, com a carinha, o perfil dela, eu acho que ela usaria um creme sem dificuldade. Eu acho que ela tem uma coisa de um prazer consigo, né? Que ela tenta usar isso o tempo todo, aquela coisa dela curtir o sol, dela se encantar das coisas, ela tem um prazer consigo. Eu acho que ela usaria, assim, um creme. Mas eu fiquei pensando que talvez fosse bom ter um spray também. E como o Malte sugeriu o banho, eu acho que para o início do tratamento podia ter o banho. O banho com o nardo. Porque aí viria o encontro dessa necessidade dela aterrar, dela entrar em conexão, ficar mais fortinha, para dar conta desse luto. Eu não vejo ela, assim, nesse momento, à beira de um grande sofrimento. No filme, isso é muito, né? Ela passa bem, ela chora e vai em diante, porque é filme, tem que ser rápido, tem que resolver tudo. Mas, assim, se fosse um cliente, eu não veria que ela não daria conta de uma dor. Eu acho que ela dá conta. Mas ela precisa de grounding para poder atravessar esse deserto que vocês citaram aí da mirra, né? Mari, você falou da questão do ground, né? Já que nós somos das corporais, né? Me veio assim que para a Marnie o ground mesmo, né? De dar essa estrutura, né? Globalmente. Principalmente essa coisa da respiração, né? Fazer um bom trabalho respiratório com ela. Me veio muito uma dica que a Marisa me deu, isso logo no começo, né? Porque ela tem essa coisa desse excesso, né? Isso, num momento, não precisaria ser uma prática regular, né? Porque tem ali um pânico qualquer, uma fobia, né? Dela fazer uma respiração com um saco de papel, para ela ver aquilo realmente entrando e saindo, sabe? Porque eu acho que rola uma desconfiança um pouco, né? De que talvez ela nem perceba que está vazando tanto, mas essa coisa dela ver que as coisas estão acontecendo, né? Tipo, que ela vê esse ar que está entrando, esse ar que está saindo, e uma coisa de ritmo, né? Porque o ritmo dela é muito frenético. Então, você não consegue acompanhar ela, né? E acaba que em algum ponto, né, as pessoas tendem a evitá-la, justamente por conta dessa intromissão, porque ela é muito, muito over ali, né? Então me vem muito isso, esse exercício dela perceber o ritmo das coisas, sabe? Para ela poder ir serenando. Muito bom. Respiração é perfeita, nem falei, né? Devia ter pensado nisso também. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu nem tenho que falar, né? Porque também aconselharia massagem, respiração, movimentos de ground, né? Andar com o pé descalço na grama, né? Sentir a presença, mesmo quando ela estiver sozinha, porque ela tinha o hábito de ficar sozinha contemplando algumas coisas, mas pouco, né? Mas conectado mais com a natureza, né? Não tão dentro de casa, assim. Sim. Muito bom. Vamos para a Lore? Vamos para a Lore. Quem quer começar? Eu posso começar. Bom, além do Ilang que foi falado, acho que tem pelo menos dois olhos que me vêm mais claramente para ela. Um é o capim-limão, considerando essa relação da mãe, né? Tipo de, né?
Tudo bem que ela estava numa fase de baixa energia, porque ela estava bastante consumida, tanto pelo luto do pai, quanto pelo luto dessa relação, né? Então, ela estava ali bem deprimida, mas ter essa força para se colocar, sabe? De falar, tipo, não, chega, né? Tipo, você tá sendo demais para mim. Aí, digamos assim, esse capim foi todo um processo dela, tipo, de se fortalecer, falar, tipo, mãe, tchau, vou viajar, vou cuidar da minha vida, porque ou é isso ou eu vou sucumbir, né? Mas para mim me vem claramente a coisa do capim, porque é difícil para ela essa coisa do limite, pelo menos com a mãe, né? Pelo menos com a mãe fica bastante claro ali que é bastante difícil. É claro que as duas vão trabalhando a relação, isso vai ficando mais confortável. E me vem o gerânio. Me vem o gerânio porque é essa coisa desse coração ferido, dessa mulher que está ali meio... como é que eu posso dizer? É só ferida. Tem meio uma devastação, sabe? É isso que me passa, né? O gerânio ele me passa uma coisa muito do coração mesmo, né? Dela se mobilizar para esses interesses dela, que não essa relação, né? E se fortalecer mesmo, né? E é isso, acho que eu senti esse feminino meio ferido, e eu acho que o gerânio poderia dar uma boa ajuda para ela. Eu achei ela um pouco dramática, para falar a verdade. É. Eu achei ela um pouco irritante e dramática, sabe? Uhum. Em alguns momentos, sim. Tudo era um drama, você viu ela? Ai, mãe, por que você comprou isso aqui, mãe? Sabe? Sem necessidade, assim. Achei ela um pouco Mas é que é isso. dramática pro meu É gosto. que o drama para ela é esse recurso de dar um stop na mãe, mas é um recurso que não funciona. Claramente não funciona, entendeu? Porque a mãe não tem limite, entendeu? E ela também não tá ali segura para falar, tipo, mãe, não dá, entendeu? Tipo, então é isso. A pessoa abusa do drama porque ela não sabia fazer de outro jeito. E tem uma infantilização desse drama que Camila fala. É tão É isso que eu tô querendo dizer. Ela é irritante, sabe aquela criança mimada, dramática? Isso é muito realista no filme, porque as relações entre pais e filhos, às vezes, vão para o resto da vida com essa toada. Ela é tão infantil na relação que a mãe compra coisa para ela, ela vai para o aeroporto, em vez de chamar um táxi, ela pede para a mãe levar. É um absurdo. Você dá um corte na mãe, eu preciso que me leve no aeroporto. Meu Deus. Deixa os cachorros com a mãe, deixa no hotel, caramba. Aí, assim, né, na minha vivência, né, de óleos essenciais, a minha vivência pessoal, que me fez sair um pouco desse drama de autossenso, de se ver como um tamanho, né? Às vezes a gente se vê muito pequeno como a gente é, e na verdade a gente é um outro formato. O óleo que me ajudou a passar por isso foi nardo. Para ela me vem assim muito cheiro terroso, indo para um oriental, sabe? Eu iria mais para uns cheiros profundos para ela sair um pouco desse drama, assim. Eu ia até com patchouli para ela, sabe? Para dar uma aterrada assim também, porque ela é bem agitada também, né? Ela é muito estridente. Não colocaria um cheiro, por exemplo, eu não colocaria capim-limão para ela, porque eu achei ela já estridente, sabe? Talvez isso exploraria a ação dela. Mas o capim, para mim, eu entendo que é uma coisa eu penso muito na questão de que, assim, o capim, para mim, tem duas simbologias. Onde ele cresce, ninguém mais cresce. Essa coisa dela se impor mais, ter mais segurança de se colocar. Sim, sim. E das folhinhas, né? Do serrilhado das folhinhas. Para mim, o capim, ele tem uma simbologia, assim, de uma comunicação direta e reta, sabe? Então, se ela se comunicasse direta e reta de uma forma mais segura, ela seria menos estridente.
Ela não precisaria esse recurso, entendeu? Ela é estridente porque ela não é segura. Então, eu iria, mesmo assim, o Nardo e Patchouli, para mim, para ela, assim, para aterrar, que Patchouli também trabalha autoestima, né? Porque ela, você vê pelo restaurante lá, né? Ela querer se autoafirmar de uma outra forma perante o rapaz, né? Então, isso me traz muito uma mistura de Patchouli com Ilang, assim, para a pessoa ter seu senso também de alto valor, né? Ela não precisa fazer isso. Sim. Então eu achei ela um pouco estridente, assim, nesse sentido meio infantil. Tinha hora que eu tinha vontade de dar uns tapas na bunda dela. Então, eu tive mais dificuldade também com Lori. Eu pensei no Ilang, né, quando estava fazendo o da Marne. Pensei no Líbano, por conta das feridas, né? Aí eu pensei no Líbano por conta disso. Ela está muito feridinha emocionalmente. E aí, talvez a Mirra até possa entrar com esse mesmo tipo de resultado, né? Sim. De as feridas da alma. E fiquei com um pouquinho de dificuldade por conta do quadro dela. No caso do Líbano, ele tem um papel também na depressão, né? Mas fiquei pensando nesse quadro depressivo, o que trazer para mexer nessa frequência dela, e ao mesmo tempo trazer segurança. Então, o Rô falou do vetiver, não foi, já? Não, foi. Não, vetiver eu falei com a... Eu fiquei na dúvida do vetiver, porque como eu tenho mania de vetiver, às vezes eu fico assim, será que é a minha mania? Que em tudo eu vejo vetiver, né? Mas Ó, acho que tem menos uma parte. vetiver é menos vetiver do que, no caso, o Ilang e o Alíbano, e talvez a Mirra. Eu Agora, eu colocaria acho, uma outra. vou só terminar. Eu traria algum cítrico. Ou o que eu gosto muito de fazer blend dos cítricos, então eu boto laranja, bergamota, laranja, bergamota e grapefruit, às vezes, mas faço um dos três. E às vezes entra até um limãozinho. Então eu faço um blendzinho disso e aí vou para tipo um patchouli. Eu acho que fica maravilhoso quando o objetivo é mais aromático, né? Tipo, eu quero fazer uma coisa aqui para minha casa. Eu não estou fazendo visando um tratamento, mas eu quero o benefício desses óleos. Então, no caso dela, eu fiquei pensando que os cítricos em blend talvez fosse É. legal. E talvez o dos amargos, né? Mais do que o dos doces. Ó, eu ia dar esse adendo exatamente por isso, porque tem uma parte que ela, quando a Marnie vai vê-la a primeira vez, fala assim: Mas você não tinha parado de fumar porque doía o seu estômago? Ai, mãe, desde que o pai morreu, meu estômago continua doendo. Ou seja, você já tá pegando aí o plexo solar, que a gente fala de alto poder, uma pessoa que talvez não tenha tanto poder pessoal, tanta força assim para lidar com a situação. Então, eu acho que cítricos, amargos, sementes, né, entrariam muito bem aí numa sinergia para a Lori. Podia ter uma conífera também. Sim. Eu, assim, né, pensando já que ela tá numa ferida, né, no masculino, eu colocaria um cardamomo aí para trabalhar essa digestão, esse estômago, a Bom, aceitação das situações, né? acho muito bom. Para resfriar, né? Porque ela é bem quente, assim, né? Ela é estridente. É engraçado, ela é chorosa. A carinha dela é o tempo todo chorosa. Ela não tem uma expressão variada. É. Ela é um rostinho choroso, né? Aquela atriz me lembrou muito a outra atriz do último filme que nós discutimos, a filha do senhor. Uhum. A expressão para mim era igual. Ai, gente, qual filha? Daquele Do outro Viver filme, Duas Vezes. Viver Duas Vezes, a filha dele. Ah, sim, São muito semelhantes. totalmente. Verdade. Nossa, total. As duas são muito semelhantes. Eu falei, caraca, meu. Muito mesmo, tem toda a razão. Como é que fica aqui o tratamento de Lore? Posso falar Uma aqui outra no coisa oral? da Lori que eu queria falar, Diga. falando do corpo, né? Que me vem uma coisa de trabalhar com contorno, sabe? Dela se tocar, de ver os próprios limites,
porque ela está ali muito perdida, né? Ela tem uma coisa de uma necessidade de autoafirmação muito grande, né? Então, ela precisa começar primeiro se certificando do corpo que ela tem, né? Das possibilidades que ela tem. Eu lembro de um exercício que eu fiz com a Filó, que ela me perguntou, né? Rogério, qual a parte do seu corpo que você mais gosta? E era um dia que eu falei que eu estava meio mal, assim, que estava meio deprimida. Aí eu falei, eu gosto das minhas coxas, né? E aí a gente trabalhou um toque na região, ver a energia, né? Ver o quanto circula. A Filó é uma fonoaudióloga, mas ela tem formação com eutonia e alfa corporal, ou seja, é das corporais também, que ela fez escola em Valda Bertazzo, então ela faz um trabalho de voz que é diferente da fonoaudiologia tradicional, digamos assim, porque ela não trabalha só aqui, digamos assim, ela não trabalha só com exercício vocal, ela trabalha com uma preparação corporal também, às vezes ela até faz um relaxamento integral, né, do corpo, movimentos, os exercícios vocais, e aí trabalhar, digamos assim, a expressão, né? Que eu acho que é bem o caso dela, né? Tem uma coisa de uma expressão ali que ela não consegue comunicar o que ela precisa, né? Me parece até uma apatia que ela tem, né? Aquela cara de Sim. triste, uma apatia. Uma apatia. Então, eu acho ela que está na vocês falaram. depressão, né? Ela está realmente com a energia deprimida. Eu acredito que o Rô falou os amargos, os cítricos, as sementes, iam dar uma ajudada nessa coisa da apatia, né? E também da insegurança, né? Queria só falar um pouco de floral, no caso dela. Seria o estar, com certeza. Aí eu acho que eu entraria com Gentian também, porque eu acho que ela não está no nível tão negativo, assim, para ser Bosse, mas um Gentian com certeza. E um switch, porque ela precisa ver luz no fim do túnel, porque ela está, aquele estado do luto, tristeza, melancolia, depressão, o que seja, em que a pessoa está seguindo o fluxo de si própria. Ela está trabalhando porque ela já estava em trabalho, ela já tinha uma vida profissional, mas se ela não tivesse uma cobrança externa, talvez ela tivesse realmente estagnada. Então, ela Ou precisa. sucumbiria de vez, né? Isso, ela precisa dar luz no fim do túnel. Então, o Sweet Chestnut entra, talvez, para trazer essa luz. Né? Eu pensei nesses três a princípio, talvez tenha mais algum que eu possa incluir, que agora eu não estou imaginando muito. Mas o Star of Bethlehem é o consolo, né? O Gentian para trazer de volta assim a esperança e tudo mais, e o Sweet Chestnut que é para quem está com essa sensação de não tem mais, não tem fim, ai, que droga. Não, tem fim, você vai sair disso, você vai recuperar seu brilho, sua luz e tudo mais. É um processo, né? Até porque ela é jovem, bonita, né? Inteligente, bem-sucedida. Então, isso está movimentando o campo energético dela, senão ela estaria pior. Né? Uhum. E interessante, só voltando um pouco agora até nas reflexões, ela faz um texto que ela é morador, né? Ela está trazendo a família. Ela elabora a vivência dela em família, ela traz uma cena familiar, né? Então, ela queira ou não, ela está se trabalhando através do trabalho dela, né? Então, ela precisa realmente de um contorno, como o Rô falou, de suporte, né? Não é nem aconchego, acolhimento, né? Ela precisa de um acolhimento de qualidade, porque a mãe não é exatamente o que ela. Eu acho que ela precisava também de massagem, Camila. O Rô falou agora, né? Respiração também. E essa sugestão que o Rô deu, né, dela definir os limites. Aí tem aqueles exercícios que a gente fez na pandemia, que é do livro do Levine, que é, né, você se tocar, você se sentir,
e aí sentindo os seus limites, sentindo o contorno. Tem vários exercícios para percepção de limites, sentir o corpo, a presença. Talvez ela precisasse fazer tudo isso. Eu acho que talvez a Lori não esteja pior porque ela tem essa atividade que é o teatro, né? O cinema, sei lá, que é a atividade dela, essa atividade. Ela é escritora escritora, né? Ela estava escrevendo. Porque mexe justamente com conteúdos, com emoções, com narrativas. Então, isso eu acho que na vida real seria de grande ajuda. É. O que mais? Muito. De mim, minhas considerações são essas até o momento. Mas é muito bom o filme. Também gostei. Também gostei bastante. Daqui do repertório que a gente levantou, falamos em ilang, capim-limão, gerânio, nardo, patchouli, cítricos e cardamomo e olíbano. A gente precisaria... Para Loris, olha. A gente manteria o ilang, com certeza. O gerânio eu também manteria, viu? Porque ela é uma mulher jovem, um feminino muito machucado. Capim-limão eu não tenho tradição dele, mas o Rô tem tanta confiança que eu não me atrevo a questionar. Mas eu tiraria em respeito a Camila. Eu colocaria, mas... Coloca. Mas como nós estamos fazendo um coletivo aqui, tudo bem. Se não tem concordância, não precisa colocar. Tá, se a gente pudesse fazer dois... Gente, as palavras estão faltando, eu acho que ainda é a Covid, tá? 2 sinergias. Eu acho que a gente podia contemplar um repertório um pouco maior, né? Não precisa ser muita coisa. O ilang, com certeza. Eu acho que o gerânio, o olíbano, o nardo, esses eu acho que a gente poderia ter, com certeza. Aí tem o cardamomo, eu achei muito bom. E os cítricos. Então, talvez a gente pudesse fazer duas sinergias, a gente pensar como seria talvez uma de inalar durante o dia, a sinergia que tivesse os cítricos e o cardamomo, talvez ficar para um inalador pessoal. E outra sinergia que a gente poderia pensar mesmo se ela se dispusesse a usar em creme, para fazer justamente também um pouco desse exercício de sentir o contorno, né? Uhum. Aí poderia ter o ilang, poderia ter o gerânio, nessa outra sinergia. O capim-limão podia ficar também no inalador. Sim. Refrescante, né? Junto com os cítricos. Sim. Capim, cardamomo e cítrico. E aí no corpo, ilang, gerânio. Eu coloquei patchouli aqui para ela também, porque trabalha essa coisa da insegurança. Cima. Uhum. E o olíbano. E o nardo você tiraria, Camila? Não, poderia manter, porque ele traz essa coisa do real senso, né? Que ele pelo que aconteceu comigo e o que a literatura também já trouxe, que ele traz um senso real, né, pra gente. Acho que ficaria bem legal. Nossa, ia ficar maravilhoso, eu já quero usar. Olha aí, Lang. Gostei do de inalar, já vou fazer um para mim. Eu também gostei dessa sugestão de inalação aí. Cítricos com capim-limão e cardamomo, maravilhoso. É engraçado que eu percebo que eu gosto de cheiros profundos, né? Ilang, patchouli, nardo e olíbano. Aí vai para profundidade, né? Eu adoro esses cheiros profundos. Também gosto. Para Marne, como é que ficou? É que eu não estou anotando nada aqui, gente. Então, para Marne, vamos ver se isso ficou consenso. Ficou um tratamento para ela fazer na maca. A gente acabou não definindo mesmo. Então. Ficou só. Vamos lá, vamos definir então. Ela vai ter. Sim, eu tinha falei algumas coisas, eu falei o banho com nardo, por conta do enterramento. Aí na maca, eu acho que
Podia ter uma das coníferas e o olíbano na maca. E em casa, o ylang, com certeza, para ela usar todo dia. Tem mais. Eu tinha sugerido a mirra para Marne. Estou aqui atrás do que vocês falaram. Falei mirra, cipreste, Isso. milefole, ylang-ylang. Também sugeri sândalo para ela. Sândalo. E baunilha. Baunilha. Precisa fazer uma seleção melhor. E eu sugeri o vetiver. Acho que Eu também. foi só isso. Eu acho que a gente pode, no creme corporal, a gente pode manter o vetiver. Não sei se ele combina bem com a baunilha, mas aí a gente tem que calibrar, né, para ficar um aroma gostoso. Combina porque a baunilha ela arredonda sinergias, né? O cheiro tá meio quebrado, você coloca a baunilha, ela arredonda. Aí a gente colocou cítricos, tinha jasmim também, é muita coisa. Se misturar jasmim com ylang não fica mal também, por exemplo. Eles complementam o cheiro deles. Tá, então se a gente fizer o creme dela com ylang, jasmim, vetiver, o cítrico ou em blend ou um deles, né, mais o amarguinho. Sim. E o último foi a baunilha, né? Isso. Acho que fica bacana. Pega um pouquinho de tudo que a gente trouxe, né? Sim. Como ela vai, a ideia é ela seguir em tratamento, a gente vai tirando um, entrando o outro, para mexer na energia e ela não acostumar tanto. Uhum. Se não entrou agora, pode entrar na nossa energia daqui a 20 dias. Pelo menos assim que eu costumava fazer, né, em consultório. Aqui são possibilidades, né? A gente nunca vai saber exatamente o que a pessoa vai querer, mas é uma possibilidade de tratamento e a gente vai alterando conforme feedback, né, da pessoa, o momento que ela está passando. No retorno, volta semanalmente, a proposta seria essa, né, uma massagem semanal. A gente já vai observando, vai ouvindo como é que ela tá e tal. Mas aí teria um retorno, vai, ao fim de 21 dias, 28 dias, depende de como seja o ritmo dela. Aí seria hora de fazer uma conversa mais longa, de dar uma boa escuta, deixar ela trazer bastante as sensações, ela se conectar, porque às vezes a pessoa não percebe. A pessoa está se transformando e não está percebendo. Então, é a hora da gente puxar, né, pelas observações, como é que ficou tal coisa, você tinha dito isso, tá esse aspecto, né, desde a última vez que a gente conversou, como ficou isso? Sono, né, todas essas coisas, né, vontade de fazer coisas, enfim, essas perguntas que cada pessoa vai ter o repertório, né, próprio dela. Sim. Gostei bastante. Por mim tá ótimo. Então tá, só marcar horário. Com as duas, né? Tá bom. Então vamos para o encerramento. Tá, acho que a gente pode encerrar, né? E aí, no caso, a gente vai para a nossa sala. Tá bom. Você bota lá um link, Rô? Boto. Então, tá bom. Então, por hoje, o estudo acaba por aqui. Vocês que escutarem depois do encontro, vocês mandem perguntas, comentários, o que quiserem que a gente complementa nos comentários com respostas, né? Perguntas sobre os óleos, sobre a química de algum óleo, que vocês queiram detalhe, que a gente não entrou muito na química. Mas aí, quem ouvir, quiser saber mais, põe nas perguntas. E Vou dar alguma sugestão também, né? Tipo, de sugestões. alguma outra técnica que ache que seja bom para o perfil da personagem também, né? Tipo, sugestão de nós temas. mobilizamos várias técnicas além da aromaterapia, então acho que é uma discussão interessante, assim, de ouvindo o perfil, o que cada terapeuta com seu instrumento poderia fazer por essa pessoa, né? boa, Rô. Bacana. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.